Torto Arado não é literatura. Quem disse isso foi a Aurora Bernardini, uma importante tradutora e professora aposentada da área de literatura da USP, em uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu li a entrevista inteira para você não ter que fazer isso, porque é bem o tipo de entrevista não se misture com essa gentalha que a gente espera. Mas antes de tudo, quem é Aurora Bernardini? Pesquisando rapidinho, a gente vê que ela deu aula de teoria literária, literatura comparada, literatura russa e mais um monte de coisa por décadas na USP. E tem várias indicações e um prêmio no Jabuti na categoria tradução. Ou seja, não é uma pessoa qualquer dizendo isso, ela tem um grande currículo. Então, vamos tentar entender o ponto dela. O que ela vai dizer é que o Itamar Vieira, vencedor do Jabuti, e a Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura, não são literatura porque eles não têm estilo próprio e prezam mais pelo conteúdo do que pela forma. Bom, vamos por partes porque isso gera algumas perguntas, e a primeira delas é: o que é literatura? O que traz junto outra pergunta: o que significa não ser literatura? E, na verdade, isso parece muito mais um juízo pessoal do que uma caracterização teórica, porque não existe um conceito universal para o que é ou não literatura. Inclusive, é muito comum que alguns tipos de texto sejam colocados meio que num limiar, tipo uma literatura de Schrödinger, que é e não é literatura ao mesmo tempo. Esse debate era muito comum sobre cartas e diários de escritores, e, mais recentemente, sobre quadrinhos. Eu particularmente gosto da definição de literatura que o Antoine Compagnon dá em O Demônio da Teoria, que inclusive tem tudo a ver com esse tema. Literatura é o que se chama, aqui e agora, de literatura. Pode parecer besta, mas não é. O que ele quer dizer, basicamente, é que o que define os limites da literatura é o imaginário coletivo de quem lê e de quem escreve. Eu, particularmente, acho esquisitíssimo alguém da área acreditar nesse tipo de chancela, nessa ideia de que é possível ter o poder de dar ou tirar o status de literatura a certas obras. Mas tá, vamos olhar a razão de as obras desses escritores supostamente não serem literatura. Prezar mais pelo conteúdo do que pela forma, não ter um estilo próprio. É claro que algumas obras têm sim um grande valor estético que vem da experimentação e da genialidade do escritor na sua relação com a linguagem. E é claro que a gente não pode fingir que uma Colleen Hoover e um James Joyce fazem a mesma coisa, que qualquer livro tem exatamente o mesmo valor. Isso seria negar uma área inteira do conhecimento. Mas o que me causa estranhamento nisso é que alguém como a professora sabe perfeitamente que a hipervalorização da forma sobre conteúdo é uma coisa relativamente recente na literatura, relacionada principalmente ao romance moderno, que teve seu auge no século XIX. E eu sinceramente não consigo pensar que tudo antes disso, Don Quixote, a Ilíada, a Divina Comédia, Paraíso Perdido, Gargantua e Pantagruel, não é literatura. Ah, mas os autores dessas obras tinham um estilo próprio. Tá, pode até ser, mas nenhuma dessas obras foi escrita tendo o estilo, a experimentação formal, como finalidade. Por mais bonitos que sejam os versos do Paraíso Perdido, eles têm uma grande história para contar. O conteúdo importa, e muito. Inclusive, sobre essa ideia da hipervalorização do conteúdo, a professora vai dizer, e eu cito: um fenômeno muito curioso acomete o mundo, mas o Brasil em particular. A literatura se baseia no conteúdo e esquece a forma. Esse é realmente um fenômeno que acomete o mundo, mas dizer que acomete o Brasil em particular simplesmente não é verdade. Não à toa, a imensa maioria das obras de ficção de gênero, ou seja, de fantasia, terror, distopia e coisas parecidas, que são consumidas no Brasil, são importadas de fora. Isso definitivamente não parece um fenômeno brasileiro. Mas a Aurora provavelmente não está falando de ficção de gênero, porque se ela não considera a literatura um vencedor do Jabuti e uma vencedora do Nobel, ela não deve nem reconhecer a existência de ficção de gênero. Então, vamos pensar que isso é especificamente sobre o que chamam, entre muitas aspas, de ficção literária. Sobre isso, a professora vai dizer que a razão desse excesso de conteúdo na literatura nacional é que os autores querem criticar demais e que, cito de novo, o passado não pode repercutir no presente como estão querendo. Esse fenômeno terrível do passado, a escravidão, não implica merecimentos no presente. É preciso partir da igualdade de condições de conhecimento. Não se pode dar o mérito antes das condições. Vamos tentar não pensar em como isso parece uma declaração de um membro do MBL e pensar nela de um ponto de vista teórico. A produção literária precisa desenvolver uma imunidade ao passado para ter valor como literatura?
Sobre isso, o teórico húngaro Georg Lukács, em Narrar ou Descrever, que está no livro Ensaios sobre Literatura, vai dizer que a concepção de mundo do escritor não é, no fundo, outra coisa que não a síntese elevada a certo grau de abstração da soma das suas experiências concretas. Isso fica ainda mais estranho com a declaração seguinte da Aurora, que é, abre aspas, o povo europeu é mais amadurecido, pois passou por guerras e revoluções, então reclama mais. Aqui, o povo é muito passivo. Bom, que às vezes falta pra gente aqui no Brasil a disposição de sair quebrando tudo, eu também acho. Mas pra mim parece que o povo europeu tá sendo elogiado exatamente pelo mesmo motivo que os brasileiros estão sendo criticados. E essa hipótese parece fazer sentido se a gente se lembrar que, apesar de morar no Brasil desde os 13 anos, a Aurora é italiana, de uma família relativamente rica. Mas vamos voltar pra questão teórica e falar sobre por que a lembrança da escravidão não atrapalha a produção literária no Brasil. Você vê como isso é ridículo agora que eu falei em voz alta? O Leonard Trilling vai dizer a respeito que a literatura, então, é histórica no senso de que é necessariamente conhecedora do seu passado. Não o é sempre de forma consciente, mas sempre o é num sentido prático. A obra de qualquer poeta existe em razão de sua conexão com obras anteriores, tanto em ressonância quanto em dissonância, e o que chamamos de sua originalidade é simplesmente sua relação especial com a tradição. Agora, eu não tô aqui querendo dar uma aula de teoria da literatura para uma professora da USP que atuou por décadas e com certeza sabe do assunto muito mais do que eu. E é claro que isso é uma entrevista, não é um artigo científico, então ela não precisa se preocupar com o rigor teórico e técnico desses comentários ou qualquer coisa assim. E esse vídeo não tem de forma alguma a intenção de atacar a Aurora, nem a competência nem o caráter dela. Porque eu tenho certeza de que ela não é nem ignorante nem uma pessoa horrível. Mas essa crítica literária blasé, elitista, que muita gente faz na academia, essa crítica que só prega para convertido, que se descola da realidade, como se o que acontecesse lá embaixo, onde as pessoas leem qualquer coisa sem valor estético, não valesse a sagrada atenção da academia, é uma das razões do nosso mercado editorial ser do jeito que é, cheio de abismos com algumas ilhas sobrevivendo num mar de caos. Existe um abismo entre a academia e o leitor médio. Existe um abismo entre as pequenas e as grandes editoras. Existe um abismo entre o autor nacional e o autor estrangeiro. E a perpetuação desse tipo de discurso ajuda a gente a continuar assim. A academia falando sozinha, 2 ou 3 conglomerados gigantes decidindo que todo mundo vai ler, e a imensa maioria de quem tenta viver de literatura no Brasil só tentando mesmo.